Muito grato, reverenda, pelo espaço. Eu quero convidar a igreja a fazermos hoje duas leituras. A primeira, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 11, versículo de número 31. E a segunda, diferente do que está no boletim e ajustando a leitura para o segundo domingo da Páscoa, vamos extraí-la no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 21, versículos 15 a 17. Romanos 11, 31, João 21, 15 a 17. Diz assim a palavra do Senhor em Romanos. No caso, Romanos 11, 33 a 36, perdão, irmãos, 33 a 36. Oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a Deus eternamente. Amém. João 21, 15 a 17. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Palavra do Senhor. Simão Pedro, um homem inculto, indouto, sem estudos nem capacidades intelectuais, para que um homem como Jesus, tido como santo mestre, o escolhesse como um dos seus discípulos. Irmão de André é um dos discípulos de João Batista, que de acordo com os relatos do livro de João, capítulo de número 1, estava Jesus passando quando João Batista terá declarado: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E André, junto de um outro discípulo de João, seguiram a Jesus, tendo Jesus lhes questionado: A quem buscais ou o que buscais? E eles disseram: Rabi, onde moras? Jesus respondendo disse-lhes: Vinde e vê. Este André, que entra na lista dos primeiros discípulos de Jesus, é, pois, irmão de um homem chamado Simão, a quem ele convida para também encontrar o mestre que já tinha sido encontrado. André chamou Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é Cristo. E levou Simão até Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas,
serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Pedro, meus queridos irmãos, é dos discípulos de Jesus um dos mais emblemáticos. Talvez em termos de fama, Pedro só perde para um único discípulo, que é o Paulo. Mas ninguém entre os discípulos de Jesus, na comunidade cristã, tinha mais autoridade do que Pedro, pois é a ele a quem Cristo terá recomendado o cuidado da igreja. É a Pedro a quem Cristo terá entregue a responsabilidade da liderança da igreja. É a Pedro a quem Jesus mais depositou o tempo de discipulado. É com Pedro que Jesus mais ficou. Este Pedro, meus queridos irmãos, de acordo com os relatos da Bíblia Sagrada, em muitos episódios, aparece com diferentes facetas. Pedro era um homem grotesco, era rude, muitas vezes insensato, incapaz de controlar a sua altivez de espírito, um homem com pouco domínio próprio, às vezes arrogante e até mesmo egocêntrico. Irmãos, Pedro era tão ousado tanto quanto era refilão. E nós conseguimos comparar isso de acordo com os relatos da própria Bíblia. Em Mateus capítulo 16, versículo 16, Jesus pergunta aos seus discípulos quem o povo diz que eu sou. E as respostas são: alguns dizem que és o Messias, outros dizem que és Elias, outros dizem que és um profeta. E Jesus pergunta aos discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E não foi outro discípulo que respondeu, senão Pedro, que declara: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus concorda com Pedro dizendo: não foi carne nem sangue que tu declarou, foi o Espírito de Deus. Mas tanto quanto Pedro relata que Jesus é o Cristo, minutos depois, Jesus está falando sobre a sua morte, sobre a necessidade de morrer, de ir a Jerusalém. Quando Pedro o leva no canto e repreende o mestre dizendo: não podes fazer isso. E Cristo repreende dizendo: arrega-te de mim, Satanás. Esse Pedro que há pouco terá sido elogiado pela declaração, é agora repreendido pela ousadia de não entender os mistérios do Senhor. Esse mesmo Pedro, irmãos, em Mateus 14, 28 a 29, desafia Jesus quando o mestre andava sobre as águas e os discípulos atônitos declarando: é um fantasma. E depois um deles vem e diz: não, não é fantasma, é o mestre. E esse Pedro ousadamente olha e diz: se és tu mesmo, nosso mestre, manda-me vir até você e que eu ande por cima das águas. Uma ousadia que nenhum outro discípulo tinha, Pedro encontrou. Eu quero provar se você é o nosso mestre. Agora, pois, me manda ir até você, andando por cima das águas. E Jesus lhe convida: vem. E Pedro começa a andar. Eu imagino Pedro a falar: sou pai grande, estou a andar por cima das águas. Quando minutos depois, Pedro, prestando atenção para a tempestade forte que batia e deixando de direcionar os seus olhos ao Cristo, começa a afundar. E ele, num grande clamor, diz para o mestre: salva-me. E Cristo lhe declara: homem de pouca fé. Pedro já
entendia que tinha muita fé, porque até estava andando por cima da água. Mas Jesus lhe declara: homem de pouca fé. Este mesmo Pedro é o Pedro que, quando Jesus está no jardim, no Getsemane, a orar, quando Jesus volta aos discípulos, de acordo com o relato dos evangelhos, não se direciona a todos. Ele chega a Pedro e diz: Pedro, dormes? Nem uma hora conseguiste vigiar? Vigiar e orar, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqui, de acordo com a língua portuguesa, temos verbos diferentes. O espírito está pronto, não é permanente, é temporário. A carne é fraca, é permanente, não temporário. O espírito está pronto quando você busca o Senhor. A carne é fraca, sempre, sempre e sempre. E este Pedro no Getsemane, quando chegam os soldados para prender Jesus, é ele quem entende que Cristo precisa de defesa. Não é anjo que vai defender o meu mestre, é eu mesmo. Como diriam os jovens da minha geração: vou se bondar com todos vocês. E Pedro pega na espada, que Cristo já havia lhe mandado deitar, e corta a orelha do servo do sacerdote, porque queria defender o mestre. Este mesmo Pedro é o Pedro que, quando Cristo está na Santa Ceia e declara em Mateus 26:33 que um de vós que comigo está me há de trair. E as perguntas começam: será eu? Será eu? Será eu? Todos vós esta noite vos escandalizareis de mim. E Pedro responde: ainda que todos se escandalizarem de ti, eu nunca me escandalizarei. Ainda que todos te negarem, eu nunca te negarei. Se necessário, por ti eu morrerei, mas nunca te negarei. É este mesmo Pedro que em Lucas 22, 54 a 62 segue Jesus até ao Sinédrio, onde está sendo julgado. Pedro está numa fogueira, e nesta fogueira, meus queridos irmãos, aparecem algumas pessoas que o reconhecem, e uma empregada diz: epa, eu te conheço, tu também és um deles. E Pedro, olhando para Jesus sendo julgado, já sendo condenado, já sendo esbofeteado, declara para aquela empregada: eu nunca lhe vi, nunca lhe conheci. Depois de alguns minutos, e a Bíblia diz, depois de mais uma hora, uma outra empregada chega e diz: tu também és um deles, Galileu. E Pedro declara: mulher, coisa nenhuma tenho com este homem, nunca lhe vi. E pela terceira vez alguém chega e diz: não, você também é um deles, estavas com ele. E Pedro declara: eu nunca vi este homem. Então a Bíblia relata que o galo canta por 2 vezes, não 3, como muitos declaram. De acordo com o livro de Marcos, o galo só canta 2 vezes e Pedro nega 3 vezes ao mestre. 3 vezes. E a Bíblia diz que os olhos de Pedro cruzam-se com os olhos de Jesus e Pedro começa a chorar amargamente. Sai daquele lugar e foge. Depois da morte de Cristo, nenhum dos discípulos, senão João, estava ao pé da cruz, coletando aquele corpo, levando ao sepulcro, junto de José de Arimateia, que disponibilizou aquele sepulcro para o mestre. No primeiro dia da semana, as mulheres foram até ao sepulcro para embalsamar o corpo de Jesus. Mas a Bíblia declara
no livro de João, capítulo 21. É este lindo texto que acabamos de ler. Que quando Cristo morre e Pedro ganha consciência da sua rejeição, ele chega perante os discípulos e diz o seguinte: vou pescar. De acordo com os relatos da Bíblia, Pedro era pescador. Foi chamado enquanto pescador. E enquanto pescador, Jesus o convidou para ser pescador de homens. Então, quando Cristo morre e Pedro entende que negou a salvação, rejeitou aquele a quem ele disse que defenderia até a morte, Pedro entende que já não tem solução. Eu já o neguei. O que mais sobra para mim? Vou pescar, tenho que voltar para a minha vida antiga, porque eu já não mereço. Eu já não tenho condições para ele. Depois de ter negado, eu já não o sirvo. Até porque ele morreu. E a imagem que Cristo carrega na cruz, na percepção de Pedro, é que Pedro é um ingrato, é um mentiroso. Então, se Cristo ressuscitar, a pessoa que ele menos vai querer ver é Pedro. E é essa a percepção de Pedro quando ele chega no discípulo e diz: vou pescar, porque eu já não tenho parte no vosso meio, eu neguei. Deixa-me voltar para a minha vida. E alguns discípulos também o seguem e vão pescar. E lá no mar de Tiberíades, enquanto eles pescam, Jesus aparece. Antes de chegar a esse episódio, você leu o episódio que quando Maria Madalena chega para relatar a ressurreição, o discípulo que mais correu para chegar ao sepulcro foi Pedro, porque ele queria encontrar o mestre e ser o primeiro a pedir desculpa, mas não encontrou. Então foram pescar. E Jesus os encontra no mar de Tiberíades, manda que lançassem as redes, porque já estavam pescando há muito tempo e nenhum peixe haviam apanhado. E quando lançaram para a banda onde o mestre havia mandado, muitos peixes foram recolhidos, e só assim as escamas dos seus olhos foram retirados, para reconhecerem que aquele era o mestre ressurreto. E lá foram até Jesus. E a Bíblia ainda diz que o primeiro discípulo que se atirou do barco para a água foi Pedro, sem as suas capas vestidas. A Bíblia diz nu. Pedro se lançou nu aos pés do mestre para pedir perdão. Mas aqui em João 21:15 temos uma conversa emblemática. Depois de já terem comido alguma coisa, Jesus toma Pedro e faz estas perguntas: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que os outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, quando Jesus pergunta a Simão se Simão o ama, é uma provocação direta, porque não há ninguém que mais declarou amor a Jesus do que ele, e foi ele que o negou. Então é uma reflexão que Jesus está fazendo com o próprio Pedro sobre o amor que ele diz sentir. Mas um fato curioso que você não consegue perceber nesse texto por estar escrito em português são os termos que Jesus usa para questionar. No grego, a palavra amor não é como no português. No grego você tem pelo menos 4 verbos para amar.
Você tem agape ou ágape, que é o amor incondicional, o amor que Cristo, que Deus sente por nós. Aquele amor declarado em João capítulo 3, versículo 17, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ágape, amor incondicional. A outra palavra para amor no grego é phileo, que não quer dizer amor incondicional, quer dizer gosto, gostar de ti. Eu tenho apreço por você. A terceira palavra para amor no grego, meus irmãos, é eros, que não aparece na Bíblia. Os gregos usam isso como amor romântico, aquilo que chamamos de paixão, o fogo que aquece. E a terceira palavra para amor no grego, irmãos, é storgen, que quer dizer amor fraternal, de família, irmão com irmão. Então, quando Jesus pergunta a Pedro: Pedro, amas-me mais do que aos outros? Ou mais do que os outros? Jesus não está a perguntar a Pedro: Pedro, fileu-me ou gostas de mim? Jesus está perguntando a Pedro: Pedro, agapas-me, amas-me de forma incondicional? Esta é a pergunta de Jesus. Mas Pedro não responde: sim, Senhor, agapo-te. Pedro responde: sim, Senhor, filio-te. Ou seja, não te amo de forma incondicional, gosto de ti. E Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas, agapas-me? E Pedro responde: sim, Senhor, fileo-te, gosto de ti, tenho um grande apreço. Ele tinha medo de declarar o seu profundo amor, porque já viu o pecado que cometeu. Fileo-te. Mas na terceira vez, ao invés de Jesus perguntar: agapas-me? Jesus pergunta: Pedro, amas-me? Fileo-me? Gostas de mim? E Pedro percebeu que Jesus baixou o nível. Estava lhe perguntando sobre amor incondicional e baixou ao nível do seu amor. E Pedro responde: tu sabes tudo, Senhor. Se eu gosto de ti, se te amo incondicional, você sabe tudo. Se eu falar alguma coisa, vou mentir, vou errar. Meus irmãos, mesmo depois da rejeição, quando Cristo aparece a Pedro, não aparece com acusações. Não aparece com acusações. Jesus chega a Pedro e lhe dá uma recomendação que talvez nenhum de nós teria coragem para dar num traidor. Nenhum de nós teria coragem para dar em quem o negou. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus está demonstrando misericórdia, restauração, graça àquele que o negou. Algo que os nossos corações dificilmente têm condições de o fazer. Nós retribuiríamos: seu feiticeiro, me negaste. Mandaste boi de boca, mas na hora de me defender fugiste. Agora não és digno de fazer parte do meu grupo. Mas não é isso que Jesus fez. Jesus aparece e restaura Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Meus irmãos, nós também falhamos com o Senhor. Assim como Pedro negou, nós o negamos todos os dias. Cada pecado que cometemos é uma rejeição a Deus. Cada pecado que cometemos é uma negação a Deus. Cada pecado que cometemos é um afastamento ao Senhor. Mas todos os dias, deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Todos os dias, eis que as tuas misericórdias, Senhor, são as causas de não sermos consumidos. E elas se renovam em cada amanhecer. Todos os dias, você peca, Ele te busca. Você peca, Ele te encontra. Você peca, Ele te busca. Porque você não tem condições. Você não tem condições de o amar conforme Ele te amou. Você não tem condições de fazer por Ele o que Ele fez por ti. Você não tem.
Nós não temos. Neste segundo domingo da Páscoa, eu quero dizer aos irmãos que não importa o que tenhamos feito, não importa o tipo de vida que tenhamos levado, assim como a Pedro o Senhor restaurou, a nós o Senhor pode fazer o mesmo. Assim como a Pedro o Senhor restituiu, a nós também o Senhor pode fazer o mesmo. Meus queridos irmãos, quando em Romanos o apóstolo nos ensina, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, Paulo também está nos ensinando que não há nada de bom que venha de nós, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Tudo de bom que nós podemos fazer é graça do Senhor. Nós não somos independentes. Uma frase que eu amo e eu tenho dito: a maior prova de maturidade no contexto humano para um homem é quando ele sai da casa dos pais e se torna independente. Mas a maior prova de maturidade espiritual para qualquer pessoa é viver dependente de Deus. Não existe maturidade espiritual fora da presença de Deus. Não existe maturidade espiritual quando você é independente. Você só é maduro quando você depende exclusivamente do Senhor. Maturidade espiritual é viver em obediência ao Senhor. Não ao contrário. Eu sou maduro espiritual porque eu faço, porque eu deixo de fazer. Não há maturidade fora da presença do Senhor. Não há. Pedro tentou ser maduro. Pedro entendeu que tinha muita fé, escorregou, caiu, negou. Mestre lhe disse: você vai me negar, eu vou morrer por ti, nunca vou te negar. É mentira. Negou, porque ele estava a pensar que dependia das suas forças, que dependia dele mesmo. Jesus lhe mostrou que não é sobre você, é sobre mim mesmo. Eu falo, eu declaro, eu determino, nunca você. Pedro, amas-me mais do que os outros? Já agora no fim da minha mensagem, meus irmãos, eu quero dizer-vos que há muita gente que tem dificuldades de vir a Deus porque já olhou para o monturo dos seus pecados. Ele olha para si mesmo, já não consegue ver caminhos de salvação. Mas eu posso declarar nesta manhã, irmãos, de acordo com a palavra de Deus, que onde o pecado abundou, a graça de Deus superabundou. Você pode ser restaurado, não importa o que tenha feito, volte para Deus. Volte. Não importa o nível do teu amor, volte. Não importa se você só lhe gosta e ele te ama de forma incondicional, volte, porque ele vai te amar sempre. A Bíblia diz que se você negá-lo, ele te negará. Ele te negará. Mas se você for infiel contra ele, ele nunca será infiel contra você, porque ele não pode ir contra a sua própria natureza. Deus é fiel e ele promete o que cumpre. Se ele diz que pode te restaurar e vai te restaurar, aceite. Essa mensagem, cujo tema é Juventude Metodista em Cristo, por Cristo e para Cristo, pode ser adequada para qualquer um de nós, não só jovens. Hoje, mamães, papás, em Cristo, por Cristo e para Cristo. Viver para Cristo é só para Ele. Tudo para Ele. Tudo que você fizer é para Ele. Viver por Cristo é defender a sua causa em todos os lugares. Em Cristo é ter Cristo em você, em todos os momentos da sua vida. Que o Senhor nosso Deus seja digno e abençoar estas palavras em nossos corações. Amém.